dizendo, Flávio? Então por que você mentiu lá atrás? Que você falou pra gente que você conhecia o Vorcaro desde 2024. Assim, cara, se você for mentir, pelo menos minta direito. Você tá se contradizendo a cada declaração que você dá, você tá se contradizendo. Você fala um negócio hoje, amanhã você fala outro, amanhã você fala Vorcaro. Segunda coisa, ele foi encurralado numa entrevista que ele tava fazendo. O repórter questionou ele sobre esse áudio vazado, ele falou que era mentira. Que o cara era um militante, tal, e que era mentira. Não, mentira isso daí. Aí, depois ele veio a público e fez um vídeo falando assim, olha, realmente eu conheci o Vorcaro lá no final de 2024 e ele doou dinheiro privado para o meu filme privado, não tem nenhum problema aí. Ok, próximo não tô fazendo juízo de valor em nada aqui, eu só estou falando a ordem cronológica dos fatos. Aí veio o Jair Renan, falando que não havia sido usado, o Jair Renan e o Frias, o Renato Frias? Nossa, gente, eu sou tão ruim de nome, mas assim, o Frias falando que não havia usado um centavo do dinheiro do Vorcaro para poder fazer o filme Dark Horse, que é o filme sobre o Jair Bolsonaro. O que já contradiz a versão do Flávio Bolsonaro. E aí depois surgiram algumas investigações de pessoas falando assim, olha, desde nos últimos 20 filmes que ganharam o Oscar, 15 não tiveram um orçamento de 134 milhões, como o filme do Jair Bolsonaro. Ou seja, algo de estranho não está certo. Algo de errado não está correto, certo? E aí agora vem essa notícia aí, deles questionando, assim, Mário Frias, obrigada, gente. Deles questionando por que, pra que teria sido destinado esse dinheiro? Será que ele poderia ter sido usado para bancar o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos? Já que o último dinheiro que o Eduardo recebeu como, ele tá afastado do cargo, né? E o último salário que ele recebeu como deputado aqui no Brasil foi em março, salvo engano. E agora vamos ver aqui o que a notícia está falando. A Polícia Federal investiga se recursos ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro foram usados para financiar despesas de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Segundo investigadores ouvidos pelo blog, uma das linhas de apuração busca esclarecer se o dinheiro teria sido destinado oficialmente à produção de um filme, como argumentado por aliados envolvidos nas tratativas, ou se esse discurso serviu apenas como justificativa para a transferência de valores. Os investigadores tentam entender 3 pontos centrais. 1. Se o recurso realmente foi aplicado no projeto audiovisual, ou seja, se realmente foi usado para o filme. 2. Se houve desvio de finalidade, ou seja, vocês falaram, olha, vai ser usado para o filme e aí usaram para outras coisas. Ou 3, se parte do dinheiro acabou sendo usada para custear a permanência do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Entendeu? Próximo. Ana, fique mais alta na cadeira, está muito baixa. Gente, é que eu tenho um problema. Eu tenho um problema que eu vou fazendo assim, ó. Daqui a pouco eu tô assim, apresentando a live aqui, verdade. Ó. Eu vou derretendo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa cadeira aqui um pouquinho. Porque eu abaixei ela. Eu abaixei um pouco, porque eu fico muito alta. Aí me irrita aqui, ó. Tá na minha barriga. Mas tudo bem. Tá melhor? Estão felizes? Vamos lá. Aí, Flávio admite que advogado de Eduardo é gestor do fundo que recebeu dinheiro de Vorcaro para filme. O que fica mais complicado para o senhor Bananinha nos Estados Unidos, não é mesmo? Por quê? Por que o advogado do Eduardo era gestor do fundo que recebeu dinheiro pro filme do Jair Bolsonaro? O que tem a ver uma coisa com a outra? Em entrevista, o senador também nega ter relações de proximidade com o ex-banqueiro. Então, aí, vamos lá. Gente, ele mandou um áudio. Ele mandou um áudio pro Vorcaro. Assim, ó. Olha, desculpa aí, tá? Sei que você tá num momento difícil e tal. Mas assim, você falou que a gente podia te cobrar, então eu vim aqui te cobrar. Meu, a gente é irmão, cara. Eu vou Vorcaro aqui pra ele. A gente é irmão, cara. Você não fala que você é irmão de uma pessoa que você não conhece. Aí ele vai falar que não tinha relação de proximidade com alguém? Que você fala que é teu irmão? Essa narrativa já vai cair. Olha isso aqui, ó. Tá ficando difícil defender, né, Flávio? Flávio diz que ocultou relação com Vorcaro por contrato de confidencialidade. Senador afirmou à Globo News que vínculo com o banqueiro estava ligado apenas a um filme e negou ter mentido ao omitir relação. Você mentiu! Você mentiu na cara dura, tem vídeo. Cara, tem vídeo seu falando que você nunca tinha tido nenhum tipo de contato próximo com o Vorcaro. Desde antes de vazar esse áudio. Tem vídeo você falando, não, eu nunca tive nenhum tipo de relacionamento próximo com o Vorcaro. Aí vaza o áudio, e aí você faz um vídeo falando assim, não, na verdade tinha... Aí, acabou o contrato? Quando vazou o áudio, acabou a sua obrigação de confidencialidade? Até onde eu sei, até onde eu atuei como advogada contratualista, a sua obrigação de confidencialidade não se encerra se vaza alguma coisa que não foi por culpa sua. A sua obrigação de confidencialidade se mantém até o final do período acordado no contrato. Então, só porque vazou um áudio, acabou a sua obrigação de confidencialidade. É isso que você tá dizendo, Flávio? Então, por que você mentiu lá atrás? Que você falou pra gente que você conhecia o Vorcaro desde 2024. Assim, cara, se você for mentir, pelo menos minta direito. Você tá se contradizendo a cada declaração que você dá, você tá se contradizendo. Você fala um negócio hoje, amanhã você fala outro, amanhã você fala outro, amanhã você fala outro, e todos eles são declarações diferentes.
É melhor você sentar com a tua assessoria aí e ver qual que vai ser a versão oficial, porque tá ficando feio pra vocês. Tá ficando muito feio. Vocês não conseguem conversar nem entre os irmãos. Vocês falam, eu brinco assim, vocês não tem um grupo da família pra conversar? Porque você fala uma coisa, aí o Eduardo Bananinha fala outra, aí o retardado do Jair Renan fala outra. Tipo assim, simplesmente não se conversam. Pelo amor de Deus, né? Vamos ver aí. Aí, o que aconteceu? Ele, aparentemente, o senhor Flávio Bolsonaro foi encurralado pela Globo News, numa entrevista. Ó a carinha dele lá. Bota a carinha dele aí. Não, isso é mentira, não tem contrato algum. Gente, vamos... Peraí, calma. Eu não tô falando que é verdade. Eu estou falando o quê? Que, obviamente, vamos supor que realmente tem o filme existe, fato. O filme existe. Vamos supor que realmente o Vorcaro tenha ajudado com algum tipo de valor para o filme. Tem que ter um contrato. Tem que ter um contrato. O problema é, se realmente há esse contrato e há uma obrigação de confidencialidade, o contrato em si, ele não te proíbe de falar olha, tem um contrato, eu não posso me expor. Ponto. Você manteve a confidencialidade. Mas ele falou que ele não conhecia o Vorcaro. Ah, não tenho nenhum tipo de relação com o Vorcaro. Depois aparece áudio dele falando, ó, Vorcaro, irmão, vou cobrar você aí, sei que você tá num momento difícil. O Vorcaro, não, a gente é irmão, tá de boa. Depois aparece outro vídeo dele falando que ele conhece o Vorcaro desde 2024. Entendeu? O que eu tô falando é que se realmente, vamos supor que se realmente há um contrato e há um termo de confidencialidade dentro desse contrato, o termo de confidencialidade não se extingue por vazamento de informação. A obrigação de confidencialidade dele se mantém. Então ele não poderia ter dado essa declaração se realmente houvesse um contrato. Entendeu? É isso que eu tô falando. Olha, eu estou mostrando mais uma incongruência dentro da fala do Flávio Bolsonaro, do ponto de vista contratual. Mas vamos ver o vídeo dele. Faz uma pergunta. Se o Vorcaro financiou o filme e o senhor dá uma risada, o senhor chama ele de militante e o senhor diz, é mentira. Isso é um comportamento de um inocente? Porque o inocente não tem nada... Por que o filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro? Mentira, não é isso. Porque o inocente não tem nada... E o repórter do Intercept fez a pergunta com muita educação para o senhor, e o senhor mentiu na resposta. Um repórter faz uma pergunta. Se o Vorcaro financiou o filme e o senhor dá uma risada, o senhor chama ele de... É, Flávio. Você entende? É sempre assim, pequenas incongruências pra poder... Sabe aquela mentira? Que você mente pra encobrir uma mentira, e aí depois você tem que mentir pra encobrir outra mentira, e você tem que mentir pra encobrir outra mentira, e quando você vê, você contou dezenas de mentiras, você não lembra nem mais qual foi a mentira original, e aí você começa a se contradizer tanto, porque você não lembra da mentira. Cara, é tão mais simples você falar a verdade. Eu vou ter que usar aqui de novo o exemplo do Arthur. O Arthur, ele ficou sabendo que vazou os áudios, ele tava no meio do intervalo entre a conexão de um avião e outro. Quando ele chegou no Brasil, encurralaram ele no aeroporto, tinha um monte de repórter. Ele poderia ter falado, gente, não sei o que está acontecendo, vou em casa, vou verificar, depois eu falo com vocês. Não, ele chegou e falou, gente, fui eu, é o meu áudio mesmo. Fui eu mesmo. Por quê? Porque é melhor você falar a verdade, cara, pra que você vai mentir? Aí aparece, vazou um áudio seu, não, é mentira isso aí. Não, gente, não é mentira, na verdade eu realmente falei com o Vorcaro. Não, mas é porque eu falei que era mentira porque tinha um contrato de confidencialidade. Não, mentira, eu nunca falei que era mentira. Flávio? Assim, gente, eu já tinha plena consciência, sempre tive, de que Flávio Bolsonaro não tem a menor capacidade de gerir nada. Nada. Quiçá um país como o Brasil. Ele não tem a menor capacidade de gerir um país como o Brasil. Mas, assim, quando você vê a incapacidade intelectual dele de manter um posicionamento firme sobre um assunto que diz respeito exatamente a ele. A capacidade intelectual, a falta de, no caso, capacidade intelectual, a falta de capacidade cognitiva dele se manter fiel a uma versão. A cada hora, o áudio vazou quando? Foi quarta? Foi. O áudio vazou quarta-feira, hoje é sexta. Ele já deu, assim, umas 5 versões diferentes do porquê ele recebeu ou não o dinheiro, se era mentira, que era verdade, que quando ele recebeu... Entendeu? Então, assim, o cara não consegue ficar fiel à própria declaração. Você entende? Como uma pessoa dessa que se dispõe a querer gerir um país? Vocês acham que esse cara tem capacidade intelectual pra gerir o Brasil? Realmente, assim, eu não botaria esse cara pra gerir uma lojinha na esquina. Um cafezinho. Eu não botaria esse cara pra tomar conta de um quiosque no metrô. E vocês querem pôr o Brasil na mão desse vagabundo. Se você chegou até aqui, muito obrigada por assistir. Você vai me ajudar muito se curtir e compartilhar. Veja mais vídeos como este aqui no canal. Até a próxima!